Quero refletir com vocês hoje sobre o tema Lança o teu pão sobre as águas. Aqui em Eclesiastes capítulo 11, versículo de 1 em diante, diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Semeia, portanto, pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente são boas. Lança o teu pão sobre as águas. Existem algumas explicações sobre esta ideia, lança o teu pão sobre as águas. Alguns articulam que nas guerras que existiam nesse contexto aqui, o exército, as pessoas pegavam os mantimentos, amarravam num saco e jogavam na água para depois voltar e buscar. Outros acreditam que as embarcações, as grandes embarcações que levavam os mantimentos para as tribos, para os povos, está se tratando disso aqui. O contexto do texto fala de semente, para você lançar a semente. E eu quero dizer que lançar o pão sobre as águas é pregar o evangelho, em primeiro lugar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, lançar o pão sobre as águas é pregar o evangelho. Jesus é o pão da vida e nós precisamos de compartilhar com as pessoas e levar para as pessoas que estão famintas este pão, para que elas sejam saciadas, para poder matar a fome que está destruindo as suas vidas. A Bíblia nos mostra quando Deus mandou Moisés comemorar a Páscoa, cada família precisava de matar o cordeiro, e era interessante que aquele cordeiro poderia ser comido a família, e também aquela família chamavam os vizinhos, os peregrinos, todos eram convidados para poder comer do cordeiro, que simbolizava o cordeiro de Deus, que é Jesus, que é o pão da vida. Então nós não podemos ter só para nós, precisamos de partilhar com as pessoas a palavra de Deus. Você que está estudando naquela faculdade, você que trabalha naquela fábrica, você que está lá lecionando naquela escola, você que é um professor, você que é um diretor, você que trabalha em alguma repartição pública, não perca a oportunidade. Deus te colocou lá para você semear, para você lançar a semente, o pão sobre as águas, pregar o evangelho. Então, querido, querida, prega a palavra, quer insta, tempo oportuno ou não, pregue a palavra. A semente foi lançada por você e no tempo de Deus vai vir um crescimento. Eu me lembro em Salinas, com 7, 8 anos de idade, eu ia a uma reunião dos crentes naquela época, onde eles reuniam num lugar, e eu com 7, 8 anos ia para participar daqueles momentos ali. Tinha um lanche, escola bíblica dominical, tinha também ali os filminhos que eles passavam, e aquela palavra que foi semeada no meu coração, com 7, 8 anos de idade, aos 19 anos, produziu fruto. Então, lança o teu pão sobre as águas, lance. Segundo lugar, este pão, podemos dizer aqui, que é o pão da generosidade, da bondade. A Bíblia fala de muitas pessoas que foram generosas, bondosas, mas eu quero citar uma pessoa chamada Cornélio. E este Cornélio era um homem bondoso. Ele orava, não tinha um compromisso com Jesus, mas ele dava esmolas, ele ajudava os pobres, ele era um homem generoso. E Deus então levantou o apóstolo Pedro, mandou que ele fosse à casa de Cornélio e dissesse a Cornélio: as tuas orações foram ouvidas, e o Senhor Deus agradou das suas esmolas, da sua generosidade. Olha, a Bíblia diz em Provérbios 19, 17, que quem dá ao pobre, quem acolhe o necessitado, empresta a Deus e depois Deus abençoa. Está na Bíblia, Provérbios capítulo 19, versículo 17. Por isso, quando você dá uma esmola a um pobre, quando você ajuda alguém, as pessoas sempre dizem: Deus te pague, Deus te pague. Mas paga mesmo. Quem dá ao pobre, empresta a Deus.
precisamos de ser generosos, lançar o pão da generosidade. Quantas pessoas que estão precisando da nossa ajuda? Talvez uma pessoa da sua família, talvez um irmão da igreja, quem sabe uma pessoa que está se preparando para o casamento. Compre um presente, dê um presente, seja generoso, generoso com a obra de Deus, generosa com a casa de Deus, generosa abençoando pessoas, abençoando um ministério que está Deus usando com grande graça. Abençoe aquele missionário, abençoe aquela pessoa, sendo generoso, é doar, é abrir o coração. Tem muitas pessoas, até crentes, que só querem sugar, só querem receber. É como sanguessuga, me dá, me dá, me dá, mas nunca partilha, nunca abençoa uma pessoa. De repente você sabe de alguém da igreja que está fazendo uma viagem de férias, indo para uma praia, para passear. Então vai ali, dê uma oferta para aquela menininha, dê uma oferta para aquele filhinho daquele casal, abençoe. De repente tem um irmão que você está vendo que está com os pneus do carro careca, e você pode chegar ali e dar um presente, quem sabe 2, 4 pneus. Seja generoso. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. E outra coisa, de repente, quem vai colher vai ser o seu filho, o seu neto. Aqui em Montes Claros, quando eu vim aqui estudar em 1990 e vim trabalhar como evangelista aqui na igreja, que hoje eu sou pastor há 15 anos, uma senhora me procurou aqui, uma senhora da igreja presbiteriana, e falou comigo: Eugênio, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, o que você precisar, conte comigo, conte com a minha família. Eu tenho uma grande gratidão pelo que seu pai foi na vida, na minha família. Então, lance o teu pão sobre as águas, o pão da bondade, da generosidade. Semeie, meu irmão, semeie a semente. A Bíblia diz em Gálatas que tudo que o homem semear, assim também ele vai colher. Semeie, ajude, abençoe, tenha a mão aberta, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, lance o teu pão sobre as águas, o pão da influência. De repente você trabalha num lugar, numa repartição pública, a gente chega de repente aí no hospital, num atendimento público, e as pessoas atendem a gente de uma maneira ríspida, grossa. As pessoas são estúpidas, não têm amor, e você que é povo de Deus foi colocado ali para ser bênção, e use a tua influência. De repente você trabalha no hospital, use para poder abençoar pessoas, para poder ser canal de bênção na vida das pessoas. O pão da influência. Onde você trabalha, não é usar a sua influência para poder beneficiar a si mesmo, não é usar a sua influência para poder enriquecer, e até ilicitamente, mas usar a tua influência para poder ajudar pessoas carentes, necessitadas, usar a tua influência para poder ser canal de bênção na vida de irmãos. Use a tua influência, lance o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás. Eu tenho uma gratidão muito grande a pessoas da minha igreja que eu trabalho hoje, pessoas que na minha caminhada como povo de Deus, logo que eu converti, pessoas que investiram na minha vida, pessoas que semearam na minha vida, pessoas que foram bênçãos nos momentos difíceis da minha vida e da vida da minha esposa. Então, querido, use a tua influência. Onde você trabalha, o que você é. De repente você pode usar o seu cargo, você pode usar a tua profissão para você ser bênção na vida de alguém. Lança o teu pão sobre as águas. Mas em último lugar, lance o teu pão sobre as águas, o pão do serviço, das boas obras. Entendeu? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para poder cooperar. Então, seja uma bênção na tua igreja. A Bíblia diz que o trabalho seu naquela igreja não será em vão. Deus está vendo a tua dedicação. Deus está vendo, pastor, querido pastor, a tua dedicação. Muitas vezes as pessoas não valorizam aquela família que você investiu tanto, que no momento mais difícil que você precisava, virou as costas para você e te abandonou, e você fica aí desanimado. Tem pastores desistindo do ministério.
Tem irmãos que Deus confiou o ministério e desistiram. Talvez eu estou falando com você, minha irmã. Eu estou falando com você, homem de Deus, mulher de Deus. Volte a praticar as boas obras. Fazer aquilo que Deus te chamou para que você fizesse. O teu lugar está lá e Deus vai usar você. Nós não somos insubstituíveis. Não somos. Nós somos, na verdade, sucedidos. Mas Deus quer usar você. E o tempo é o tempo que Deus te colocou ali e Ele quer te usar. Ele poderia usar aquela irmã, aquele irmão, mas Ele quer te usar. Volte, lança o teu pão sobre as águas, o pão do serviço. Continue servindo aquela igreja, continue servindo os irmãos. Você que foi chamado para o diaconato, não abandone. A Bíblia diz que o diácono, ele alcança diante do Senhor honra dobrada. Você que é um presbítero, você que é líder, você que trabalha na liderança, você que trabalha como o ministro do louvor responsável para a adoração naquela igreja, pela adoração naquela igreja, continue firme, lançando o teu pão sobre as águas. Que Deus te abençoe.